Uma realização da turma de Direito do 6º período da Univassouras Campus Maricá. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Alan Christi e nós somos o Direito Pod. É um podcast produzido pelos alunos do 6º período de Direito da matéria extensionista de Relações Familiares. E hoje a gente está trazendo uma temática aí sobre direito das famílias e vamos falar sobre alimentos a partir dos 18 anos, depois da maioridade. Para isso a gente está trazendo aqui o nosso convidado. Então, doutor Daniel, muito prazer estar aqui. Obrigado. Vou introduzir aqui com o mini currículo aqui do doutor, sócio do Daniel Vitor Barbosa, escritório de advocacia, pós-graduado em processo civil, direito do consumidor e processo do trabalho, presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Maricá e secretário-geral da OAB Maricá. Então, doutor, venho aqui começar com uma pergunta, primeiramente. Poderia nos explicar, né, o que são os alimentos prestados por maiores e qual a sua importância no contexto do direito da família? Certo, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É um tema que às vezes fica um pouco esquecido e tem até um pouco de preconceito, porque a gente pensa sempre em pensão alimentícia para a criança e esquece que as necessidades podem ir além disso. Então você perguntou sobre a importância do direito da pensão alimentícia para a maioridade. Doutor, a gente quer só antes te dar aqui uma lembrancinha, tá? Sua caneca muito obrigado. Do Direito Pod. Valeu, gente, obrigado. Em relação à sua pergunta, Guilherme, a pensão alimentícia, ela tem uma natureza de equalizar uma relação que normalmente existe uma quebra de um vínculo, as partes os genitores se separam e a mudança de toda uma construção da família ali. A pensão alimentícia visa tentar equilibrar e minimizar os prejuízos que essa separação normalmente causa. E esses prejuízos podem não durar só 1 ano, 2, 3, mas às vezes a vida inteira, porque você precisa recomeçar e às vezes uma vida mudar de casa. E a gente sabe que cada vez mais está sendo difícil se inserir no mercado de trabalho. Mesmo tendo faculdade, mesmo tendo curso, pós-graduação, muitas vezes você se sustentar não depende só disso, só desses estudos. E a pensão alimentícia vem tentando dar ali um mínimo de dignidade para poder a pessoa conseguir galgar um caminho ali e atingir determinado ponto. A pensão alimentícia, em regra, se encerra com 18 anos, mas não tem assim uma natureza não é automático. A pensão alimentícia não é encerrada automaticamente aos 18 anos. O STJ já determinou que para fazer uma suspensão do pagamento de pensão alimentícia tem que haver uma decisão judicial num processo com a discussão entre as partes. O genitor não chega lá, diz que chegou aos 18 anos e o juiz simplesmente acaba com a pensão. O juiz tem, por lei, que analisar a situação de quem recebe aquela pensão alimentícia. Se aquela pensão alimentícia pode ser cortada, se a pessoa tem condição de permanecer a vida dela sem aquele valor, o que a pessoa está fazendo da vida dela até aquele momento, como está sendo feita a administração daquele valor, se aquele valor é suficiente ou não. Uma pensão alimentícia ela não é fixa, então ela pode variar de acordo com o crescimento, tanto aumentando a pensão quanto diminuindo. O crescimento da criança que vira adulto, bem como também com a relação, a capacidade financeira de quem paga. Então a pensão alimentícia ela é multifacetada. Ela não tem só um objetivo e não tem uma linha só de pensamento. É interessante porque surgem várias perguntas, né, doutor? Assim, primeiro que a pessoa, depois que atinge a maioridade penal, a princípio ela seria responsável por gerir a sua vida, né? Por se autossustentar e tal. Mas a gente tem os casos específicos também, pessoa com deficiência, né? A pessoa hipossuficiente. E hoje o próprio contexto social já mostra uma mudança até no conceito de juventude, né? Perfeito. Hoje se estende aí até 27, 29 anos, né? Então, assim, como é que a pessoa, né, que tem essa necessidade, né, de manter uma recepção aí de pensão alimentícia depois dos 18 anos, como é que ela faz? Quais são os fatores que vão influenciar para a manutenção desse direito, né, desse benefício, desse direito para as pessoas depois dos 18 anos? Então, a manutenção da pensão, ela exige uma análise de necessidade, principalmente, de quem recebe a pensão. Principalmente necessidade. A necessidade não é para comprar roupa de luxo, não é para viajar, enfim,
é para sustentar o que a pessoa precisa para viver de forma digna. Tá? Muitas vezes ali, isso é visto com um certo preconceito quando é feito o pagamento de pensão para a maioridade, porque antigamente, de fato, as pessoas saíam de casa muito mais cedo, buscavam o mercado de trabalho muito mais cedo. Então tem esse pensamento de que fez 18 anos, a pessoa está no mundo, tem que se virar. Mas não é assim que funciona. Hoje em dia a gente sabe que não funciona assim. O mundo está diferente. As pessoas são diferentes. A gente tem que entender que as gerações mudam. Então a lei tenta acompanhar essas mudanças da sociedade, dos grupos familiares, de como funciona o mercado de trabalho, do que a pessoa precisa para estar numa vida digna. Então, principalmente, o que precisa demonstrar é a necessidade através da documentação de gastos, da demonstração de que a pessoa está fazendo por onde também. Porque não adianta a pessoa estar matriculada na faculdade para dizer que está correndo atrás e não está indo para as aulas. Isso tudo é avaliado. Então, é uma demonstração extensiva de todos os pontos daquilo ali, até onde aquilo ali vai e até qual o objetivo daquilo ali. Mas agora você tocou num ponto importante, que é a questão da faculdade. Que isso também está no imaginário, né, Guilherme? Assim, estou fazendo faculdade, tenho direito à pensão. Isso é automático? Não. Como é que é isso? Não é. Não só faculdade. A pensão ela pode se estender se for demonstrado para o juiz tanto a necessidade quanto a necessidade para sobrevivência digna, quanto a necessidade para ela dar seguimento nos trabalhos ali dela para ela se inserir no mercado de trabalho. Então, não só uma faculdade, mas se o adolescente que se tornou adulto, ele está fazendo um curso técnico, é possível também que ele permaneça recebendo pensão alimentícia, demonstrando que ele está correndo atrás ali, fazendo a parte dele para se inserir no mercado de trabalho. Pode-se pensar na pensão depois dos 18 anos como uma compensação pelo esforço dele de entrar. Não é uma se ele tiver matriculado no curso, não tiver demonstrando ali a presença, não tiver demonstrando que ele está buscando se inserir de fato no mercado de trabalho, o juiz pode sim cortar a pensão. Então, e tem além disso uma idade limite até o final da faculdade, se ela quiser fazer outra graduação, como que funciona mais ou menos isso? Isso é muito discutido, muito discutido, porque a lei não define uma idade. O direito de família, como é um direito, como eu estou dizendo, que ele é multifacetado, ele demanda de análise de caso a caso, sim. A jurisprudência ela é muito dividida em muitas situações. A jurisprudência seria as decisões que os juízes entendem de cada caso. Uhum. Então, existem algumas decisões um pouco mais discutidas que acabam indo para o conhecimento popular e as pessoas às vezes acham que existe uma lei sobre aquilo, mas não tem. Uhum. A lei fala de pensão alimentícia até os 18. Não tem uma lei que fala de pensão alimentícia até os 24. Existem decisões que falam sobre isso, mas tem decisões que estendem isso. Por exemplo, eu tive um caso, nesse caso, a gente conta vitória, mas conta derrota. Nesse caso eu perdi. Eu estava defendendo, na época ele era servidor público, tinha uma aposentadoria relevante e ainda pagava pensão para a filha dele. A filha dele fazia, na época, medicina. A faculdade de medicina é uma faculdade mais longa. Não é uma faculdade que você faz rápido, você também, dando tudo certo ali, você fechando bonitinho, 8 anos ali mínimo. E a filha tinha pedido, já maior de idade, já na faculdade, um aumento da pensão. E ele achou que já estava fazendo o trabalho dele ali, de fato estava fazendo o que determinava a sentença que ele já tinha, e ela entrou contra ele para aumentar a pensão. E ele entrou no mesmo processo para tirar a pensão, porque ela já tinha feito 24 anos, estava com 25, ele não entrou com uma ação para cancelar a pensão, então se a parte que é o pagador de pensão não entra com uma ação, a pensão se mantém, não encerra. Então, da mesma forma que tem que ter uma decisão judicial para colocar a pensão, tem que ter uma decisão judicial para tirar a pensão, independente de qualquer fator. E ela demonstrou que ela precisou se mudar, apesar de ter feito 25 anos, ia completar 26, ela precisou se mudar para uma outra cidade para poder fazer a residência dela, que no local que ela vivia não tinha como ela fazer residência. E ela precisaria de toda uma ajuda ali financeira para aquilo, porque senão ela não ia conseguir se formar. Entendeu? Se a gente fosse pegar a regra, ela não teria direito nem ao aumento, nem de permanecer com a pensão. Sim. Mas ela demonstrou ali a necessidade dela, porque assim, o que adiantou ela fazer 6, 7 anos de faculdade se ela não ia conseguir fazer o último ano para terminar? Verdade. Entendeu? Então ela precisava daquele último ano para terminar, ela precisava de um valor maior de pensão para terminar. Sim.
E ela demonstrou essa necessidade, como também demonstrou que esse aumento da pensão não ia prejudicar o genitor dela, o pai dela. Não ia. Ele tinha um salário muito bom, era aposentado, vivia a vida dele, tinha tudo que ele precisava. Então, quando junta a necessidade dela com a possibilidade do pai de pagar, mesmo saindo totalmente do parâmetro legal, o juiz concedeu esse aumento para ela. Interessante. Ela ficou até terminar a faculdade. E além dessa questão... Sem prazo, sem idade. Além dessa questão, por exemplo, um filho que porta algum tipo de deficiência, como que fica essa questão, né? Por exemplo, uma separação e tem esse filho que tem uma deficiência e não pode, né, realizar os atos como realizar os atos uma pessoa que é autista, algo do tipo. Como que funciona essa questão? Teria uma pensão vitalícia, por exemplo? A regra também aí vamos falar de regra de lei por enquanto. Quando é reconhecido que a pessoa não tem condição de trabalhar, é uma pessoa que precisa ali para a vida inteira dela de uma subsistência extra, de um a mais, a regra é de que a pensão é vitalícia. Então, algumas coisas superam outras nesses contextos. Então, assim, a necessidade aí não tem que ser demonstrada. A pessoa tem uma necessidade especial, ela não precisa demonstrar, em regra, só por laudos, claro, tem que ter laudo médico, tem que ter documentação. Mas demonstrando isso, ela não precisa demonstrar o que ela gasta no dia a dia. Ela não precisa demonstrar que ela precisa comprar remédio. Isso é óbvio, tá? Então, isso avança algumas casas num processo judicial. E como você não precisa, nesse caso, demonstrar as necessidades, porque é uma coisa que já está imbuída naquele cenário, a necessidade sempre vai existir. Então, a pensão se torna vitalícia da mesma forma. Se acontecer de uma pessoa que tem necessidades especiais, de repente você comentou uma pessoa que possui algum grau de autismo. Se a pessoa que possui um grau de autismo, seja mesmo ali grau, às vezes grau 2, uma mais severa, mas ela passa no concurso público e ela passa a ter uma renda fixa, a necessidade se extinguiu. Mas aí por uma luta dela, ela conseguiu fazer a necessidade dela se extinguir. Da mesma forma, a pensão alimentícia não acaba aí de forma automática. O genitor, quem está pagando aquela pensão, precisa ir para a justiça e falar, olha, meu filho aqui, graças a Deus, mesmo com as dificuldades dele, passou no concurso público, ele pode se manter agora tranquilamente. Então, doutor, via de regra, a pensão ela só vai se extinguir com a movimentação, com o pedido, com a formalização judicial daquele que paga a pensão, é isso? Independente da idade? Independente da idade. A pensão ela vai existir, mas aí vou até avançar um pouquinho e falar de execução, mas vou rápido nisso, depois a gente volta. Claro. Digamos que o pai não entrou com a pensão. O filho fez 18 anos e um dos dois sabia que precisa entrar com o processo. Muita gente não sabe que precisa entrar com o processo para poder suspender. A pensão ficou rolando. Aí esse rapaz parou de pagar. Parou de pagar. Aí esse rapaz passa 2, 3 anos, fez 20 anos, começou a fazer a faculdade de Direito. E descobre que o pai dele estaria devendo para ele todo esse período, 2, 3 anos depois. E de fato estaria. A decisão está lá, a decisão determina o pagamento, não houve uma decisão mandando parar. Então todo aquele período ali seria uma dívida que ele deveria pagar. Mas nesse caso agora, também foi um caso também que realmente aconteceu e acontece com certa frequência, o juiz vai entender. Poxa, se aquele adolescente ali ficou 2 anos sem a necessidade daquela pensão, adolescente não, eu considero 18 anos adolescente, mas enfim, não é. Já é uma pessoa com todos os deveres e direitos. Se aquela pessoa ficou 2 anos sem receber pensão e de repente lembrou que precisa, né? Então, como eu digo, existe uma decisão, a lei fala que deve ser cumprida, mas o contexto vem e modifica. Nesse caso, por exemplo, o juiz tiraria, não mandaria pagar. E na execução, o genitor... Mas aí ele comprova que agora está fazendo faculdade e que agora vai precisar, por exemplo. Aí já é outro caso, é outro contexto. Ele poderia, exatamente, nessa situação, ele poderia realmente vir a pedir. Mas é aquele retroativo, quando ele não estava precisando, será que vai cobrar? Entendi. Vamos cobrar do pai ali, às vezes, 24 meses de uma pensão que ele não vai ter condição de pagar e para frente, pagar para frente ainda o retroativo? Aí a jurisprudência tem mostrado que não. Nesse caso, não. Se ele sobreviveu, se não teve, né? Isso. Aí tem uma defesa específica para fazer para essa execução e o filho poderia, demonstrando que continua precisando receber, dali para frente. Então, olha como é que é uma coisa extremamente
o tal do depende no direito de família é subjetivo, muito forte, né? É muito o forte. O contexto, né, vai ser determinante aí, né? Muita coisa, porque o advogado que atua no direito de família, tanto o advogado quanto o judiciário, ela não pode olhar para um processo de direito de família como um papel. Precisa entender quem está ali, quem são as partes envolvidas ali, o que as partes que estão ali conseguem demonstrar e o que elas precisam para manter ali um mínimo de dignidade de todas as partes, não só quem recebe, mas quem também paga a pensão alimentícia. Não dá para você querer cobrar uma pensão. Tudo bem, digamos que a criança especial precisa de um tratamento que vai custar R$5.000. Se o genitor, que tem que pagar a pensão, ganha 6, não tem como cobrar R$5.000 de pensão. É inviável. Existe a necessidade? Existe, mas não existe a possibilidade. Agora, doutor, é raro, mas acontece, né? A maioria das vezes você tem realmente aquele conflito e tal, né? E há uma lide ali, né? Um problema ali, uma discordância sobre a questão da pensão, o valor, se paga, se não paga e tal. Mas às vezes acontece de haver um acordo, né? Os pais, os genitores, não, tal, chega a um acordo. É possível formalizar esse acordo de prestação de alimentos, da pensão, extrajudicialmente? Então, em regra, não. Em regra, não poderia se fixar uma pensão alimentícia extrajudicial. Demandaria de uma decisão judicial, porque toda ação que envolve menores de idade é obrigatório que o Ministério Público atue ali como fiscalizador. Um acordo extrajudicial, não existiria o MP ali. E para os maiores? Passou dos 18 anos, há um acordo. Poderia ser possível. Aí seria possível. Porque o MP já não estaria mais dentro ali como sendo o custo legis. Custos legis seria o fiscalizador. Então ele não haveria mais a necessidade do MP estar naquela função. Existem exceções para a formalização desse acordo. Mas assim, também é muito de caso a caso e não é a regra. A regra realmente é que, caso exista a formalização de pensão do menor de idade, o MP tem que estar presente. Tem que estar presente, sim. Entendi, porque causar nulidade daquilo. Ultimamente tem sido muito discutida essa questão, né, da extrajudicialização e tudo mais, até pelos próprios, né, processualistas, e no caso se torna uma tendência, né? Só que tem essa questão dessa proteção também do menor, e por ser algo que normalmente sempre é muito discutido, muito difícil ser algo, né, normal, com acordo e tudo mais, sempre tem embates, né? Por exemplo, nós que somos, né, do direito e tudo mais, a gente sempre vê aquela questão de que direito de família sempre tem barraco, sempre tem briga, então, né, normalmente é muito difícil essa questão do extrajudicial com todos esses embates, né? É porque, assim, o direito de família, um processo de divórcio, um processo de alimentos, um processo de pensão, quando um casal se divorcia, ele abre um leque de situações que ele precisa resolver. É um divórcio que puxa uma partilha, que puxa uma regulamentação de visita, que puxa uma pensão alimentícia, entendeu? Então, imagina um relacionamento ali de 10 anos que tem que ser discutido num processo. Então, o direito de família, quando as partes vão para um processo judicial, elas vão com uma carga muito grande, um contexto histórico muito grande. Você não está discutindo ali um fato, você está discutindo uma vida, muitas vezes. Então, não tem como, de cara, acontecer... Não. Tem como, claro que tem. Tem casos que as partes conseguem ali entender o que precisa ser feito de forma racional e fazem ali o acordo que seja melhor. Mas muitas vezes vem muito sentimento atrás. E é normal. É normal. Isso é normal. Então, acontece muito das partes iniciarem uma briga muito grande, quer processar Deus e o mundo, quer que o advogado bote na petição que é isso, que a pessoa é aquilo, que fez isso. Não vai resolver. Aí passa 1 ano, não conseguiu resolver. Passa 1 ano e meio, 2 anos. Aquela briga cansa. É muito comum, quando passa um tempo daquele início de separação, o sentimento abaixa, as pessoas começam a racionalizar o que está acontecendo e vem um acordo. Isso é muito comum. Mas em segundo momento. Em primeiro, assim, e não dá para você chegar para a parte que está vivendo aquilo e falar, não, calma, não é assim, não é assado. É o que você falou, né? Tem a carga emocional, né? Normalmente ali envolvem as relações, né? Os afetos, todo esse histórico que você falou, né? Quando você tem aí um divórcio, né? Quer dizer, tudo que levou, né? Todos os fatores motivacionais que levaram, né, àquela separação,
Então, realmente tem toda essa carga emocional, histórico, social, familiar ali, né? É verdade. Mas, assim, agora vamos falar da parte mais difícil, né? Até para o genitor ou para a genitora, que deixa de... Porque isso é importante também, né? A prestação de alimentos, ela é uma obrigação dos dois, né? Ambos têm a mesma responsabilidade no desenvolvimento, no sustento daquela criança. Que na nossa sociedade, né, ainda muito arraigada ali na questão do machismo estrutural, né, de uma sociedade muito patriarcal, a gente tem essa coisa de que, né, o homem seria o provedor, né, o único responsável ali. Acho que a gente tem que também ir quebrando um pouco, né, desmistificando um pouco isso também. E aí, falando da parte mais difícil, quais são as consequências para aquele genitor que deixa efetivamente de cumprir com o seu papel no sustento, né, no desenvolvimento daquele sujeito, seja ele menor e pegando no nosso tema, o que é maior de idade, mas tem a mesma necessidade ali do alimentos. Perfeito. Só ratificando em relação que o dever de cuidado é dividido. A lei também fala sobre isso. O Código Civil estipula que a pensão alimentícia ela tem que ser fixada das necessidades. Digamos que o sujeito precise de R$3.000 mensais para as questões dele do dia a dia. Isso considerando um menor de idade, só para contextualizar isso rapidinho. Se ficou demonstrado ali que ele precisa de R$3.000, na teoria, pela lei, 1.500 o pai paga, 1.500 a mãe segura. É uma coisa realmente dividida. A lei fala sobre isso, a divisão desses custos. Tá, mas só assim, reforçando que na prática isso muda de contexto para contexto, sim. Porque a capacidade de um não é a capacidade do outro. Tá, e aí você perguntou sobre a questão do que acontece, quais são as sanções para quem não deixou de pagar a pensão, né? Não cumpriu. Né? O que vai acontecer com esse sujeito? Como é que a justiça vai tentar reparar isso? Né? Porque há aí um agravo a questão da garantia de direitos desse sujeito, né? Não, com certeza. E a pensão alimentícia, ela tem uma natureza muito diferente de qualquer outro tipo de cobrança. Ela é a cobrança de pensão alimentícia no Brasil hoje é a única cobrança que pode levar a uma prisão civil. Isso não existe. Existia antes algumas outras características, mas hoje em dia a única coisa que pode prender um sujeito que não seja um crime cometido seria a falta de pagamento de pensão. O que é o extremo da cobrança. Não é toda a pensão alimentícia, não é toda a cobrança, não é todo o valor que gera uma prisão, que gera um pedido de prisão. E também não é uma prisão automática. Acontece muitas vezes de a pessoa um cliente chegar no escritório e falar, doutor, não estou conseguindo pagar a pensão, o cara às vezes está com 2, 3 meses de atraso. Minha ex-companheira falou que vai entrar na justiça, eu estou achando que eu posso ser preso a qualquer momento. E não é assim. O credor daquela pensão, ele não vai para o judiciário falar, aqui o fulano de tal não está pagando pensão, no dia seguinte a polícia está batendo na porta. Então todo o processo judicial existe um passo a passo a ser respeitado, existem princípios e normas, mesmo num caso extremo, como é a subsistência de uma pensão alimentícia, a necessidade de uma pensão alimentícia. Então, assim, falando dos tipos, existe uma execução que dá prisão, que é só dos últimos 3 meses. Por exemplo, a pessoa está devendo pensão alimentícia há 1 ano. A genitora vai lá, ajuiza uma ação, cobrando aquele valor. Ela não pode cobrar 1 ano que dá prisão. Ela não pode fazer uma dívida de 1 ano virar uma dívida que dá prisão. Ela só pode pegar os últimos 90 dias. Esse procedimento que... Mas a dívida permanece. A dívida permanece. Só que para a questão da privação de liberdade, da prisão, é que contaria só os últimos 90 dias. E a dívida para trás vai ser uma cobrança normal. Um bloqueio de conta corrente, uma busca de patrimônio, não geraria prisão. Tá? Outra questão, a prisão também, nesse caso, ela não é uma prisão ad eterno. Ela pode ser uma prisão que acontece inicialmente por 30 dias e aquilo ali pode ser aumentado. Mas a pessoa ficou presa por 30 dias, a pessoa vai ser solta se ela não tiver condição de pagar aquela pensão alimentícia que estava em aberto. Digamos que... E o processo em que é aberto com as características de prisão, ele se atualiza ao longo do tempo. Também é o único procedimento que faz isso. Você abre a cobrança de pensão alimentícia dos últimos 90 dias. Passou 1 mês. O genitor não pagou a pensão. Passou 2, não pagou. Já são 5. Aquilo vai acumulando. O processo vai se atualizando com o tempo, sem a necessidade de você ficar o tempo todo, entendeu, informando. Passou 30 dias,
o cara está preso, foi preso. Isso. Passou 30 dias. E aí? Alvará de soltura automático? Solta. É determinado quando entra e quando sai. A partir do momento que saiu, aquela dívida pelo qual ele ficou preso, ele não pode ser preso de novo. Ele só pode ser preso por uma nova dívida. Mas pode ser preso por uma nova dívida por um tempo maior. Aí a partir daí pode ficar preso 60 dias. Não, porque eu já vi casos, por exemplo, o cara teve prisão 30 dias, né? Dívida já de anos e tal, 30 dias de prisão. Não foi emitido alvará de soltura, o cara continuou preso lá. O advogado teve que entrar. Aí eu não sei se isso são coisas do sistema prisional ou da justiça, se é uma falha. É uma falha. Se há também uma responsabilidade penal, administrativa daquele que não soltou. Aí pode ser uma falha de... Não vou tirar a responsabilidade do advogado dessa pessoa, não, porque o advogado tem que ficar em cima disso também e saber quanto que tem que ser a soltura. A gente não pode confiar que o judiciário vai fazer o trabalho que ele tem que fazer. Na verdade, se você não fizer a sua parte, o judiciário não vai fazer o trabalho que ele tem que fazer. Se a gente não ficar em cima... Até num caso quando você entra com um processo de pensão alimentícia, o juiz, por lei, tem que, de início no processo... já definiu uma pensão provisória. Se o advogado não for até o cartório e ficar em cima, vai demorar um mês, às vezes, para aquela liminar sair para poder entregar para quem tem que, de fato, pagar aquela pensão. Ou então, se for um desconto em folha de pagamento, se não pegar o ofício e levar até o local de trabalho para poder o RH da empresa fazer o desconto. Então, de repente, esse caso pode ter sido, com certeza, uma falha do judiciário, mas talvez, de repente, também um relaxamento do profissional que acompanhou. Interessante essa coisa da pensão provisória, né? Isso normalmente é baseado no salário mínimo, até que se resolva o valor específico, que se faça o estudo de caso. Como é que se dá essa pensão provisória? A pensão provisória, ela é baseada no que a parte autora fala. Ela não tem contraditório. Tá. Então, o que a parte autora consegue demonstrar de necessidade e possibilidade de quem ela está cobrando, muitas vezes do genitor, e isso pode ser demonstrado por foto do Instagram, mostra o cara lá viajando para a Europa toda semana, ou mostra o cara numa empresa assim com um galpão gigante atrás, ele demonstra uma capacidade financeira. De repente nem tem, mas demonstra aquela capacidade financeira. O juiz vai analisar toda aquela documentação ali e fixar uma pensão provisória. A pensão alimentícia ela é fixada sempre em 2 parâmetros. Quando a pessoa, isso na mesma decisão, quando a pessoa tem um emprego, é fixada sobre o salário daquela pessoa, sobre o rendimento daquela pessoa. Se a pessoa for autônoma, ela vai ser fixada de acordo com o salário mínimo. Isso de forma conjunta. Na mesma decisão vem assim, determino que seja pago pensão provisória no valor de 30% dos vencimentos brutos, descontados só os descontos obrigatórios, ou, em caso de ausência de vínculo empregatício, um salário mínimo por mês. Entendeu? Então, a pensão alimentícia ela vem sempre balizada normalmente, deve vir, tem decisões que às vezes acaba passando mas deve vir balizada em dois parâmetros, com emprego e sem emprego. Entendi. Tem um mito que também é muito comum, o pessoal fala, não, pensão alimentícia não pode passar de 30% do salário. Isso existe? Não, também não tem essa a lei não define qual a porcentagem. Então tudo vai depender do estudo de caso, caso a caso. Aquela coisa também de 10% ou 15% para cada filho também. Não. Então, tem alguns parâmetros quando envolve mais de um filho. Digamos que a pessoa tenha iniciado um relacionamento, teve um filho, acabou, começou outro, teve outro filho. Em regra, tem que ter uma equiparação de pensão entre os filhos. Se um filho ganha X, o outro, na teoria, também tem que ganhar X. Mas depende do contexto. A necessidade de um não vai ser igual a necessidade do outro. Pode acontecer de aqui, às vezes esse filho aqui está ganhando R$2.000 de pensão. O genitor constituiu uma nova família. Ele teve um segundo filho. A existência de um novo filho pode reduzir a pensão do primeiro. Porque a capacidade financeira dele, em regra, continuaria a mesma, né? Mas aí a necessidade continua a mesma, mas a capacidade mudou. Então, é extremamente de caso a caso, gente. A gente consegue aqui criar inúmeras situações que a gente vai dizer que a lei faz assim e a gente vai conseguir criar inúmeras situações que a gente vai burlar. Desvirtuar o que a lei determina. Porque tem que olhar a pessoa no direito de família. Verdade. Não adianta focar na lei. E além disso, doutor, em relação aos filhos adotivos,
no caso, né, de uma possível separação e tudo mais. Como funciona mais ou menos essa questão? Tem alguma diferença? Nenhuma diferença. O próprio não tem nenhuma diferença legal entre o filho adotivo e o filho sanguíneo. E tem ainda a natureza de... Hoje, a gente também... o entendimento de que os direitos do filho sócio-afetivo também se equiparam. Isso é algo, assim, que vem ganhando muita força. Um enteado, alguém que tem um convívio... Um convívio ali que chega a um ponto que se caracterizou como um pai sócio-afetivo. Esse pai sócio-afetivo, ele vai ter direitos e deveres também. Isso é muito interessante, porque o pai sócio-afetivo pode pedir regulamentação de visita. Porque criou um vínculo de forte com a criança. Sim. Só que também vai ter os deveres. Sim, Entendeu? E então, isso também não é automático. Como tudo direito de família demanda de prova, demanda de contraditório, demanda de processo, existe a necessidade de reconhecimento do pai da paternidade socioafetiva. Existe um processo só para reconhecimento de paternidade socioafetiva. Entendi. A partir daquele reconhecimento, legalmente, aquele sujeito, ele passa a ter os direitos e deveres. Isso pode ser pedido pelo pai ou pela mãe socioafetiva ou pela outra parte, pela mãe biológica. É muito mais comum que o pai socioafetivo chegue e peça. Porque quando existe essa ruptura, a mãe às vezes até quer uma ajuda financeira, mas não quer mais a aproximação. Sim. Só que existe aquele vínculo ali daquela criança com aquele pai socioafetivo. É mais normal o pai entrar pedindo que tenha acesso àquela criança, porque às vezes ficou 10, 15 anos, viu de nenenzinho até... Sim. Entendeu? Então existe um vínculo e o pai socioafetivo pode, é mais comum ele pedir essa... Eu acho que o direito, ele tem comportado, ele tem, né, conseguido agora abraçar um pouco essa questão da afetividade, né, como algo importante. Que às vezes o direito, né, na sua tentativa de objetividade, ele era muito enquadrado nisso, né? Eu vi aí recentemente algumas condenações da questão do prejuízo afetivo mesmo, né? Até de indenizações e tal, né? Pelo abandono afetivo e tal. Então é bem interessante que o direito esteja, né, também conseguindo trazer, né, para suas decisões, para sua jurisprudência, essa questão da afetividade. E além disso, doutor, falando um pouco de processo, né? O doutor falou que gosta bastante de processo, dessa parte e tudo mais. Falando sobre especificamente, né, da questão de alimentos e, né, do direito de família. Como que funciona mais ou menos essa parte processual, essa parte de documentação, no caso da pensão para maiores de 18? Certo. A gente vai falar... Vamos falar então como se a gente estivesse dando seguimento à pensão ou o maior de idade que está pedindo pensão, porque também é possível. Isso. Pode ser. O maior de idade que está pedindo a pensão alimentícia? Isso. Tá, porque também acontece, enfim, demonstra necessidade, demonstra possibilidade. Tem processual, você falou do processo civil, tem diferença em relação a quem representa ali. Até 16 anos, até antes de completar 16 anos, a genitora, quem está ali na guarda da criança, representa totalmente os interesses da criança. Então a petição vem assim: João, menor, representado por sua genitora Maria. Tá. Fez 16 anos, já não é mais representado. A criança que virou um pré-adolescente ali com 16, passa a poder ser assistido. Ele passa a ser ouvido no judiciário. Então, vem João assistido por sua genitora Maria no processo. Aí vem no processo assinando João e Maria. No primeiro caso, não, só Maria assina. Fez 18 anos, só o filho responde pelos próprios atos. Acabou ali a genitora entrando na situação. Então, processualmente, é uma diferença e uma diferença muito grande. No início, o filho não sabe... O direito é da criança e a criança sabe nem o que está acontecendo. Sim. Mas depois passa a ser, a responder pelos próprios atos quando completa 18 anos. E a documentação é basicamente a mesma. É muito parecida com uma pensão. A pensão para um maior de idade e para um menor não muda. Porque os princípios basilares daquilo ali são os mesmos. É a necessidade, a possibilidade e o contexto principalmente. Então, fez 18 anos. Demonstra ali que houve a necessidade de uma pensão. Que seja porque os pais se separaram nessa fase. Pode acontecer, o cara está com 19 anos e os pais se separam. Ele estava na casa dos pais, tinha ali uma vida ali, num determinado parâmetro, estava seguindo, começando a faculdade, começando um curso técnico, e ele pode, com 19 anos,
ali já estando matriculado, que isso também é uma questão, não poderia ele, sem estar na faculdade, sem fazer curso técnico, sem fazer nada, entrar com uma ação judicial pedindo pensão, aí tá vendo que tá perdendo a ação, vai se matricular na faculdade. Não, eu me matriculei. Não, Sim. A justiça também entende que isso aí já não é... Poxa, se ele precisa da pensão alimentícia para suprir o que ele está vivendo ali. Ele não pede a pensão e depois vai ver o que ele vai fazer com a pensão. Então, a documentação é basicamente a mesma. Ele tem que demonstrar o que ele gasta no dia a dia, se ele paga aluguel, se ele precisa de necessidade para se alimentar, se ele está tentando buscar emprego, demonstra lá a página do LinkedIn dele, mandando currículo para um monte de gente, não consegue emprego. Aí mostra o Instagram do pai. Tem lancha, tem uma empresa, ou nem tem, às vezes só tem a vida normal, mas tem condição de ajudar aquilo ali. Aí ele vai e ajuiza uma ação. Entendi. Está demonstrando esse contexto, necessidade, o que ele está fazendo. Na verdade, eu cometi agora um erro falando que é parecido. Tem uma modificação muito grande aí do pedido de pensão menor para o maior de idade. O maior de idade tem que demonstrar que está fazendo por onde para se inserir no mercado de trabalho. Tem a responsabilidade também. Tem que demonstrar a responsabilidade. Não pode estar em casa... E tem que demonstrar a necessidade também de receber aquele alimento. A necessidade e o porquê que ele precisa daquilo ali. Não adianta ele estar em casa, matriculado na faculdade ou jogando videogame e achando que vai ter direito à pensão alimentícia. Ele tem que mostrar para o juiz, eu me matriculei na faculdade, estou correndo atrás, estou frequentando as aulas, tá? E preciso dessa pensão. Doutor, isso vai ser mais importante aqui do que a necessidade e a possibilidade. Muito bom, bate-papo excepcional. Nós estamos chegando já ao final da nossa entrevista, mas rápido, a gente ficaria aqui 3 horas batendo esse papo aqui, né? Excepcional. Mas tem 2 questões aqui importantes, até para quem está nos assistindo lá, que são as orientações a esses pais, né? Quais as orientações, de uma forma resumida, você daria para aqueles pais que têm filhos já maiores de idade, mas que necessitam do alimentos, né? As orientações de uma forma sintetizada. E quais as sugestões que você daria para nós, estudantes de direito, né? Que quer seguir nessa área aí de família, né? Você que atua na área, qual a orientação que você daria para os estudantes? Então, a parte para os pais que estão passando por alguma ação judicial que envolve discussão de pensão alimentícia, falando de forma assim muito clara, não adianta ficar contando história. Processo é documento, processo é prova. Não adianta você falar que a mãe é isso, a mãe é aquilo, a mãe me bateu. Apesar de toda a carga emocional que tem numa ação judicial, é necessário a demonstração de prova de tudo que você alega. E lembrar que a pensão não é para a sua ex-esposa. A pensão, ou então a ex-marido, dependendo de quem for fazer o pagamento de pensão, que normalmente a gente fala muito do homem pagando a pensão à mulher, mas tem inúmeros casos que isso se inverte. Lembrar que a pensão é para a subsistência do seu filho. Tá? E você, como genitor, genitora, tem um dever legal de dar essa subsistência. Então, seja você querendo cobrar a pensão, seja você querendo reduzir a sua, existe a necessidade sempre de demonstração de prova. E mais importante do que isso, eu falei agora do conflito, mais importante que isso, senta para conversar. Nunca vai ser vantagem abrir uma ação judicial se houver qualquer possibilidade de sentar para conversar e fazer um acordo, que seja judicial. Então, não compensa, não faz sentido, é custoso, é desgastante, é estressante. Ninguém sai ganhando numa discussão judicial longa de anos. Então, senta para conversar o máximo que precisar. Antes de entrar com uma ação judicial, perde aí 2, 3 meses discutindo para tentar chegar num acordo. Vai ser muito melhor do que você perder depois 2, 3 anos. Verdade. Então, assim, principalmente, além da demonstração de prova, pensando em litígio, a composição de um acordo, sem dúvida, é o mais inteligente, em qualquer sentido. E para os estudantes? Quando possível. O que você diria para nós? Então, o direito de família, ele é um direito de família muito diferente. Então, muito diferente no sentido de percepção. O direito de família, ele demanda do advogado muito mais atenção ao cliente. Então, se você quiser entrar no direito de família, você vai ter que ter paciência com seus clientes. Seus clientes precisam muitas vezes desabafar. Daí você tem que entender que isso vai fazer parte da sua profissão. Se você não quiser entender que você está lidando com gente, está lidando com um contexto ali, às vezes de anos de uma vida, vai fazer empresarial, vai fazer trabalhista, vai fazer criminal, criminal também tem muito desse contexto, mas vai fazer criminal. O direito de família necessita que você goste de gente. E entenda
que muitas vezes a pessoa vai precisar conversar com você e os detalhes são muito importantes. Então, se você começou direito de família, está cansado de escutar a história, procura uma outra área. Você vai precisar ter paciência, vai precisar ter calma. Tá? Depende muito. E, assim, é um direito que demanda muito esse acolhimento com o cliente. Não estou falando para você pegar o cliente e botar no colo. Mas você vai ter que ser um profissional que vai ter que ter mais empatia do que os outros, acima da média. Não dá para você se colocar numa cadeira ali e achar que você está acima dos outros. Você vai ter que tentar se humanizar para ser um bom advogado de direito de família. Verdade. É a principal dica para o estudante. Um caso interessante que eu fiz estágio na Defensoria Pública na parte de família. E teve um caso, por exemplo, né, na parte de alimentos, que eu tive, por exemplo, que segurar um bebê e tudo mais para a mãe assinar a procuração e tudo mais. Então, no direito de família tem uns casos muito interessantes, assim, porque envolve pessoas e pessoas que merecem a atenção, o respeito. E, então, só para um dos motivos aqui para a gente finalizar, tem algum caso interessante? Não precisa ser específico em questão de alimento, de pensão para maiores, mas um caso do direito de família em geral que o senhor passou, que achou ou engraçado ou que mexeu com o senhor? Só para também complementar e também até para os nossos ouvintes, e o cara que é casado, né? Ele tem direito a pedir o maior de idade, né? Ele está lá com 18, 19 anos. É casado, tem direito de pedir pensão para fechar com chave de ouro aqui? Pode pedir, se demonstrar necessidade, pode pedir também. Não tem... A lei diz que não, mas no direito de família tem que ver as pessoas e tem que ver o contexto. Mesma coisa, por exemplo, você pode ter a sua pensão suspensa se você for emancipado. Você com 16 anos sendo emancipado, você tendo subsistência, acabou. A lei determina que seja 18. Você está emancipado, não tem mais a necessidade, acabou a pensão. Então, assim, é muito mais princípio, é muito mais análise de contexto, é muito mais a história de quem está se envolvendo ali do que, de fato, a lei. No direito de família. Então, tem que estudar direito de família? Tem que estudar direito de família. Mas estude muito mais as decisões, a jurisprudência e caso a caso. O direito de família dá para surpreender muito, assim, nas decisões. Você pode achar que vai... isso aqui com certeza vai ser isso. Não. Um documento ali já muda a história toda e a respeito do caso? Tem algum engraçado? Cara, tem tantos casos, assim, escolher um caso, mas essa questão que eu comentei, assim, que é uma coisa que a gente vê em muitos casos, das pessoas que depois que passa um tempo, e aquele sentimento todo, aquele fulgor todo se acalma, as coisas se resolvem de um jeito tão mais tranquilo. Então, assim, não seria de um caso, mas em muitos casos isso acontece muitas vezes. Às vezes a gente atende, quando a gente vai dar seguimento a alguma coisa, normalmente eu tento fazer o que eu falei sobre o acordo. Eu peço o telefone da parte contrária, ligo, pergunto se a pessoa tem advogado, para poder conversar com o advogado, que fique uma coisa menos sentimental, fique uma coisa mais objetiva. E muitas vezes acontece de uma briga lá no escritório para resolver alguma questão, passa 2, 3 meses, eles vêm, às vezes até voltam. Interessante. Já começou o processo, então quebra-pau danado, às vezes até volta, depois termina de novo. Isso tem muito no direito de família. É verdade. Muito. Então, assim, essa precipitação de querer fazer tudo, de se atropelar e depois voltar e encerra o processo. Tem um caso agora que a gente está acompanhando no escritório, que é a terceira vez que o casal entra com divórcio. Entrou com divórcio a primeira vez. Desistiu no meio do caminho porque voltou. Aí, enfim, brigaram, tal, problema, outras situações, entrou de novo com divórcio. Na audiência de instrução, quebra-pau danado, antes a sentença voltou. Tá entrando de novo, pela terceira vez. Ele vai fazer o quê? Quer se divorciar? Vamos de novo. Não posso falar pra ele, não, espera, calma, dá mais um tempo, vê se vai voltar de novo. Enfim, então... Acho que muito importante também, né, nesse contexto é olhar para os sujeitos, né? Principalmente quando você tem crianças e adolescentes envolvidos. Com certeza. Acho que são aqueles que a gente deve efetivamente uma maior responsabilidade na proteção, né, doutor? Doutor, estamos chegando ao final aqui da entrevista. Vamos fazer um brinde aqui, gente. Obrigado, espero ter agregado um pouco. Era lixo pelo trabalho. É isso aí, gente. Conversamos hoje aqui com o doutor Daniel Barbosa no nosso Direito Pode? É isso aí, claro que pode. Um abraço.